Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou o Ricardo, aqui do canal Teologia para Doido, e hoje eu quero falar sobre um assunto que está bastante aí na mídia, né? Bastante discutido, e sei que demorei um pouquinho para comentar, mas eu gostaria de estar comentando sobre esse assunto, pois ele afeta totalmente, né? Ele afeta não somente ao catolicismo ou à Igreja Católica, mas ele afeta a comunidade em si, tanto evangélica como católico. Então, toda a cristandade, toda a comunidade cristã, ela tem sido afetada por essas questões aí que está acontecendo. Eu quero falar hoje com você, ou quero trazer aqui para você, a respeito da destruição ou desse vandalismo que está acontecendo ali no Chile e esses, essas destruições, né? Essas destruições que está acontecendo aí nas igrejas, principalmente igrejas católicas ali no Chile. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar com você e nós vamos trazer aqui algumas informações. Eu gostaria que você nos ajudasse deixando aí a sua participação. Vejo você daqui a pouquinho, logo depois aqui da nossa vinheta. Quero conversar com você e chamar você para nós discutirmos esse assunto. Posso contar com você? Então, daqui a pouquinho nós voltamos aqui, beleza? Fala, meu querido, estamos de volta. Você já viu aí, né? A, toda essa toda essa confusão, né, qual vem acontecendo aí já há alguns dias atrás, e com esse problema, né, que o Chile está enfrentando. Gente, não é somente, tá, essas questões aqui de cristofobia, né, até mesmo comunismo, né, partidos socialistas, comunistas, toda essa confusão que nós estamos vendo aí, não somente no Chile, mas em outros países, principalmente na China, né, que também é um país comunista, e cristofóbico também, né? Pois persegue cristãos. Então nós estamos vendo ali destruições também de igrejas, principalmente igrejas católicas, mas também essa perseguição, principalmente aos cristãos evangélicos, né? Então nós estamos vendo aí uma perseguição não somente de cunho político, mas também de cunho religioso, com as instituições e com as pessoas em si. Nós estamos vivendo, gente, nós estamos no século, em pleno século XXI, onde, segundo as informações, as pessoas eram para estar mais amáveis, afáveis, né? Ter mais inteligência, mais raciocínio, mas infelizmente nós vemos ah, falarem sobre ah, falarem sobre política de gênero, ideologias de machismo, feminismo. Vemos tantas discussões de liberalismo, né? E só que parece-me que essas pessoas que procuram as suas ideologias, eles não estão preocupados que existe pessoas que comungam de uma fé verdadeira, de uma fé que preserva ainda os bons costumes. Então, você vê que essas perseguições são principalmente de partidos, né? Partidos de esquerda, partidos que querem destruir países, destruir nações, destruir pessoas, destruir fé, destruir família, né? Esse dogma tão maravilhoso aí. Então, nós estamos vendo aí, principalmente, essas questões aqui de cunho, principalmente ideológico. Então, gente, nós vamos aqui falar sobre esse tema, no caso, aqui o que mais está recente aí, é essa destruição, né, de algumas igrejas, principalmente igrejas católicas ali no Chile. Lógico, por motivo, né, eles têm motivos por estarem fazendo toda essa revolução, todo esse quebra-quebra, toda essa questão. Só que, gente, pode ser que eles tenham motivo de estarem questionando, brigando pelos seus direitos para poder mudar aí uma constituição, um governo do seu país, pois esse governo comunista que não preza, né, pela humanidade das pessoas, mas só querem saber de forçar as pessoas ao levar essas pessoas ao caos, é o que nós estamos vendo aí nesse governo. Mas eles estão brigando, só que isso não justifica, gente. Por mais que o governo seja, por mais que os partidos, a ideologia ela seja tão forte, mas nós não podemos, por causa disso, utilizar
a destruição, a guerra, né, como desculpa para defender os nossos propósitos. Então, não é desse jeito que se acerta as coisas, né? Não é desse jeito que se questiona, que se briga, quebrando tudo, destruindo tudo, e colocando no meio patrimônios, coisas que não tem nada a ver, né, gente? Coisas que estão totalmente fora, mas as pessoas colocam tudo isso num pacote só, aí começam a destruir. Lógico que nós vamos entender aqui também teve, né, algumas perseguições ali, principalmente, né, a Igreja Católica, o catolicismo ali. No Chile teve a sua marca, teve a sua mancha, né, com muitos padres ali pedófilos, muitas coisas que aconteceu. Então acho que o pessoal amontoou tudo isso e colocaram tudo nessa briga, nessa discussão e acabaram fazendo isso para, vamos dizer assim, né, como que se fosse um ato de vingança, mas isso não se faz. Mas vamos lá, está lendo a matéria aqui, depois eu quero falar rapidamente aqui qual é o meu pensamento dentro dessa questão, pois eu acredito que isso seja uma distração do inimigo para que as pessoas, ou pelo menos os cristãos em si, eles venham perder o chão e ficar focado nessas coisas. Mas vamos lá, olha só, a matéria aqui é de um site, né? Principalmente o site aqui do Vaticano, e eles falam assim: o Vaticano confirma a destruição de igrejas no Chile. E vamos lá ver o que eles dizem aqui. Atos de violência e destruição que se registraram no Chile nas últimas semanas resultaram também em profanação de templos católicos em diferentes cidades, cenas de fúria de radicais contra as igrejas estão sendo vinculadas à exaustão pelas redes sociais, mostrando fogo, destruição de imagens, profanação de crucifixo e barbáries. Então, olha, gente, isso eu acho que por mais que você não comunga com a fé, você não é católico, você é qualquer outra religião, o que seja, de qualquer outra fé, cultura, eu acredito que não se faz isso, não se ofende, não se destrói, não se combate destruindo os objetos de fé das pessoas. Nós tivemos, há algum tempo atrás da história, né, um pastor ali da Universal fazendo algo tão terrível contra ali a Nossa Senhora Aparecida, né, que é uma das imagens do catolicismo, um símbolo do catolicismo, ele chutando ali a imagem, quebrando ela totalmente, né, a pauladas ali em rede nacional, e ele teve, lógico que foi processado, até foi afastado ali, pelo menos da igreja que ele estava, de uma igreja grande, por sinal. Só que isso não foi apoiado, gente. Ele não teve ali base, não teve apoio da cristandade em si, pois nós, como cristãos, eu evangélico protestante que sou, não apoio esse tipo de coisa, não apoio esse tipo de violência a qualquer tipo de religião que seja. Outro também no Rio de Janeiro aconteceu um fato ali de que um pastor, que pelo menos se dizia, né, pastor missionário, quebrando ali os objetos de fé de um centro de espírita. Então, também é coisa que não se faz, gente, isso não se faz, cada um na sua fé, cada um com a sua religiosidade. Então, eu não posso aqui impor a minha fé destruindo a religiosidade ou os objetos de fé das pessoas. Então, isso não se faz, isso não é religião, isso não é fé, isso é extremismo, isso é algo que não está corroborado, né, com a fé cristã. Isso não faz parte do ser humano, na verdade, né? Isso é intolerância, né? Não estou falando de intolerância de erro, mas estou falando de intolerância, assim, na questão de cada um faz da sua vida o que quer. Se você quer ser cristão, amém. Se você é católico, amém. Se você é espírita, amém. Cada um na sua. Logicamente que nós cremos numa verdade, pregamos essa verdade, mas nós não colocamos como imposição essa verdade e também não gostamos que as pessoas também façam isso conosco, pois nós sabemos que há uma liberdade religiosa no país. O país é laico, gente. O país é laico, mas tem muitos países aí para fora, né? Nós estamos discutindo sobre a quebra, né? A destruição e a queima ali o vandalismo, na verdade, ali no Chile, das igrejas católicas. Nós estamos aqui como uma voz, né? Claro que a nossa voz não é tão
significante assim, mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui como cristão, apoiando aí os nossos irmãos católicos, porque isso não se faz. Então vamos lá. Esses fatos foram agora confirmados pelo Vaticano, através do site Vaticano News, que publicou a crise política e social que atravessa o Chile, é acompanhada por, claro que a livre manifestação de pensamento, de cultura, o que seja, dos seus ideais, das suas vontades, ela é algo que é defendido, pelo menos pela Constituição brasileira. Eu acredito que algumas constituições de alguns países, eles defendem essa manifestação, essa livre manifestação do pensamento, do culto, de qualquer expressão que o ser humano ele queira. Só que isso não tem nada a ver, esse tipo de manifestação criminosa, ela não tem nada a ver com a manifestação de pensamento, ou você correr atrás da sua liberdade e dos seus direitos. Isso não é direito. Quando o seu direito afeta o direito de outra pessoa, isso já não é mais, já não tem nada a ver mais com direito. Então, isso já passou de direito. Então, é o que nós estamos vendo aqui nessa questão dessas manifestações do Chile, já passou de direitos adquiridos ou de buscar direitos para ali a vivência daquelas pessoas. Então, eles já estão vandalizando um movimento que deveria ser um movimento pacífico, né? Pelo menos buscando a paz, buscando a tranquilidade, e o que está acontecendo não é nada disso. Eles estão destruindo patrimônios, destruindo bens que não pertencem a eles, né? Mas diz assim, seguindo o texto aqui, ele diz assim, ó, finalmente convida todos a unirem-se na oração e na busca do bem, a rezar por todos aqueles que sofreram violência e que provocam violência de vários tipos, exortando-os a olharem uns para os outros, não como inimigos, mas como aqueles que são capazes de instruir juntos a família humana que todos nós esperamos. Então, isso é aqui uma expressão, né, de pedido, né, uma expressão pedindo paz, né, pedindo aí que essas pessoas coloquem pelo menos a mão na consciência e venham acordar naquilo que eles estão fazendo, tá? Então, aqui coloca assim a questão da omissão, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não se pronunciou sobre esses ataques, os atentados contra os templos católicos no Chile, da mesma forma que se omitiu e continua silencioso em relação à corrupção no Brasil durante os governos de esquerda. Em outros tempos, a CNBB se unia à OAB, à ABI e outros órgãos da sociedade civil para defender a democracia, ordem e justiça. Ultimamente, aliado às esquerdas radicais, optam pela omissão e pelo silêncio. Então, gente, essa é uma denúncia muito grave, né, que, segundo as informações aqui, esse órgão, né, que é brasileiro, dessa CNBB, órgão dos bispos aqui do Brasil, está se omitindo aí nessa questão, não se pronunciando, porque muitos estão envolvidos. Lógico, gente, nós estamos vendo aí, principalmente, né, dessa política brasileira, onde a corrupção está generalizada, e muitos aí que fazem parte desses princípios que deveriam cuidar e preservar o bom senso, né, a não corrupção, estão aí, infelizmente, envolvidos com corrupção. Então, era nesse ponto aqui que eu gostaria de chegar, era nesse ponto que eu gostaria de comentar com vocês aqui a respeito do que está acontecendo. Primeiramente, para mim, como sempre, né, eu tenho trazido para vocês aqui na Bíblia Sagrada um texto a respeito do assunto, mas nós estamos vendo aqui, gente, que nós estamos vivendo principalmente os últimos dias da humanidade, né? Nós estamos vivendo aí o princípio do fim. Então, Mateus, aqui Jesus, né? Deixando aqui a sua palavra em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3 em seguida, ele diz assim, ó: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: conte para nós quando é que vai acontecer, qual sinal haverá de mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Jesus respondeu:
tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem os barulhos de notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacar outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, tremor de terra. Essas coisas serão como os primeiras dores de parto. Olha só, gente, que interessante a Bíblia Sagrada. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos todos os dias. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriarão. Então, gente, isso é um texto bíblico de mais ou menos quase 2000 anos atrás, que o próprio Jesus, né, quando ele esteve nesta terra, ele profetizando, trazendo aí essa profecia, falando do que iria acontecer no tempo do fim, e ele fala justamente dessas coisas que viria a acontecer e que o amor de muitas pessoas, ou de muitos, iriam se esfriar. E por isso essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque as pessoas perderam o sentimento umas pelas outras, perderam o respeito, perderam a integridade e com isso foram perdendo as demais coisas. Então, o que nós estamos vendo, gente, o que nós estamos vendo aqui com essa destruição, com esse comunismo que está sempre ali latente, querendo dominar o mundo, é essa questão de não ter consciência a vida do outro. Então, quando nós perdemos, né, verdadeiramente o respeito, o amor e o sentimento pelo próximo, nós só olhamos para o nosso umbigo. Mas vamos lá, quero falar aqui rapidamente a respeito dessas igrejas sendo destruídas e, no meu pensamento, qual é o sentido de tudo isso estar acontecendo. O que está levando, né? Quero aqui passar aqui a respeito. Então, eu quero passar aqui a respeito desse tema e saber por que tudo isso está acontecendo, gente. Tudo isso está acontecendo ou isso já vem acontecendo há algum tempo? Na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo. Logicamente que essa dor de parto ela vem se aumentando, é sinal que, né, a mulher vai dar à luz, e porque essa questão da dor de parto ela vai se intensificando, então é sinal que ela vai dar à luz. Então foi o que Jesus deixou bem claro a respeito, que quando começasse essas coisas intensificar, esse mal continuasse intensificando, é porque o fim estaria próximo, a sua vinda estaria próxima. Então vamos lá, a Bíblia nos fala sobre o amor se esfriar, tá? Então, o que está levando as pessoas a agir desse jeito, a principalmente destruir as igrejas, a quebrar, a destruir país, destruir família, destruir relacionamentos e tal, é por causa dessa questão do amor de muitos está se esfriando. Então, quando você perde o amor, quando o amor se esfria, você vai perdendo aquele respeito, perdendo aquele amor e temor. Então, é o que está acontecendo. A Bíblia nos fala sobre o amor se esfriar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, que está em Mateus, né? Que nós lemos Mateus capítulo 24, verso 12. E segundo lugar aqui, a Bíblia ela fala sobre que o mundo, gente, que o mundo já está entregue. A Bíblia fala assim, ó, o mundo jaz no maligno, tá? Então, se o mundo já está entregue ao maligno, é sinal que ele vem cada dia mais tomando posse daquilo que está lhe entregue. Então, as pessoas estão se deixando levar pelo maligno e está fazendo a vontade dele, que está lá em 1 João capítulo 5, verso 19. Isso, estou citando os textos bíblicos, pois nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela tem nos mostrado isso. E em terceiro lugar aqui, a Bíblia nos fala sobre o ser humano ser amante de si mesmo. Então, olha só, o que é isso? O homem, ele, por ser amante de si mesmo, ele acaba pensando mais em si, pensando mais no seu bem-estar e esquecendo aqui que
Existem pessoas também, existem pessoas necessitadas. Aí ele faz tudo para alcançar os seus desejos, para atingir as suas vontades e esquece que existem pessoas também necessitadas. Quando o ser humano lembrar que o amor ele é recíproco, o que você faz para o próximo, isso é o que a pessoa também fará para você. Aquilo é algo, né, vamos dizer assim, é uma troca de sentimentos. Quando eu amo as pessoas tendem a me amar. Agora, quando você odeia, quando o que está acontecendo hoje no mundo, uns odiando os outros, esse mal ele está afetando cada dia mais e as pessoas estão se perdendo aqui. Então, os homens profanos, né, como o texto mesmo diz aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desonestos e profanos. Gente, está lá em Timóteo capítulo 3, verso 2, ele fala sobre esse homem profano, e esse homem profano é esse homem que não teme a Deus, que mesmo ele sabendo que existe, que Deus existe, mas ele está fazendo cada dia mais mal contra o povo, contra as coisas, contra Deus, contra o povo de Deus, contra os objetos sagrados. Então, esse homem profano, ele não se preocupa com aquilo que é sagrado. Ele é profano, então ele já perdeu a questão aí, o sentido de sagrado. Quarto lugar, a Bíblia nos fala sobre as doutrinas de homens que se associaram ao mundo. Agora, entra aqui essa questão a respeito do que nós estamos vendo, né? Infelizmente, o que está acontecendo hoje? O inimigo, gente, o inimigo ele está trabalhando na questão de tirar a atenção, pois você sabe que a estratégia do inimigo antigamente era combater contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Ele queria destruir, mas ele está usando uma estratégia diferente e ele está ele está utilizando pessoas que são presunçosas, profanas, e essas pessoas estão se passando por cristãos, pastores, líderes, e estão pregando algo que a Bíblia não ensina. Estão distorcendo a palavra de Deus, estão enganando muitos. E o inimigo está fazendo isso, ele está enganando as pessoas e deixando as pessoas cada dia mais arrogantes, mais cheias de si, que busca somente os seus interesses, os bens materiais e passando por cima de pessoas mais simples, mais humildes, explorando as pessoas. Então, tudo isso, gente, é o princípio das dores. Aí você vê agora essas pessoas brigando, destruindo igreja, quebrando tudo. Aí você acha que isso é porque as pessoas estão buscando os seus direitos. Não, na verdade, essas pessoas elas estão sendo manipuladas, elas estão sendo enganadas para que as outras pessoas que estão querendo fazer o certo sejam também enganadas por essas pessoas. Então, quando você olha e acha que tudo isso que está acontecendo está certo, você também está fazendo parte do erro, você também está cometendo o erro porque você está comunando com todo esse erro. Então, o que está acontecendo aqui, gente, é isso. Nós estamos vendo também uma igreja omissa, uma igreja que não se preocupa, que não está se preocupando com essas questões, está vendo tudo isso acontecer, mas não está mudando omitindo, está aceitando tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, o inimigo vai conseguir minar e vai conseguir enganar as pessoas e tudo isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Então, a minha visão aqui dentro desse todo esse acontecimento é que nós temos a certeza que a palavra de Deus ela vem se cumprindo. E se a palavra de Deus vem se cumprindo, nós estamos vendo que as pessoas estão cada dia mais, em vez de se multiplicar a sua fé, essas pessoas estão perdendo a sua fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tende a se esfriar cada dia. Beleza? Então, se você também está vendo essas coisas, está entendendo que é o trabalhar do Espírito Santo e a igreja precisa se movimentar e voltar ao primeiro amor, deixe o seu comentário aqui no nosso canal. Ajude um irmão, ore por ele, mas também aconselhe essa pessoa
a fazer a obra de Deus e acordar para o trabalhar do inimigo, tá, gente? Pois o inimigo ele veio para matar, roubar, matar e destruir, tá bom? Beleza? Então deixa aí a sua participação. Não se esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o canal aqui. Até mais.